Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma lição interativa dos adolescentes. Vamos estudar agora a lição de número 3. Eu tenho um convidado muito especial aqui comigo, o Júlio. Júlio, se apresenta aí pra gente. Oi, eu tô aqui, primeira vez aqui, meu nome é Júlio, eu sou da igreja de Campinas, tenho 13 anos e eu fui convidado a essa lição que possa ser muito boa para a honra do nosso Senhor. Maravilha. Júlio, tu gosta de fazer o que dia a dia? Seus hábitos? Meus hábitos, eu estudo bastante, gosto de praticar esporte, atividade física também. Que legal, bom demais. Vamos então agora à lição de número 3, mudando de rumo. Ô Júlio, lê pra gente o texto-chave. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. Maravilhas. E o texto de Fé e Obras diz: nada podemos fazer, absolutamente nada, para nos recomendar ao favor divino. Não devemos confiar em nós mesmos, nem em nossas boas obras, mas quando, como seres errantes e pecadores, nos aproximamos de Cristo, encontramos descanso em seu amor. Então, textos aqui profundos, vamos aprofundar nos próximos tópicos. Tópico de domingo, pergunta A. O que é arrependimento de acordo com a Bíblia, Júlio? Arrependimento é quando o próprio eu se volta para Cristo. É abandonar o caminho que eu seguia pela minha mente e desejar ir para Cristo, ir à igreja, orar, ler Bíblia, fazer coisas que agradam a Cristo. Boa. E isso é produzido por nós? Vem de nós isso? Essa vontade de se arrepender? Sim, isso aí tem que vir de nós, porque se nós não confiarmos em nós mesmos, a gente tem que fazer as coisas por si nós mesmos para não se arrepender dos nossos pecados. Então, Deus opera e nós cooperamos. Aqui em Filipenses diz, né? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, nós colocamos em contato com Deus, ele opera em nós esse poder de arrependimento. Nós não podemos nos arrepender por nós mesmos. Isso é uma obra que vem externo e nós aceitamos. Então, Deus opera e o ser humano coopera. Pergunta B. Por que Deus ordena que todos se arrependam? Deus ordena que nós se arrependemos porque estabeleceu um dia em que se julgar o mundo com justiça. Ele deseja que todos os humanos sejam salvos e cheguem ao caminho ao céu. Exatamente. Então, Cristo veio, morreu por nós. Todos, então, eles precisam se arrepender para aceitar esse sacrifício de Cristo. E Deus deseja que todos se salvem, certo? Não só uma igreja específica, mas todos que desejam aceitar, mas todos que aceitarem esse convite poderão se arrepender e serem salvos. Então é o que está estendido a todos. Vamos para o tópico agora de segunda-feira, a fonte do arrependimento. Qual que é a fonte? Vamos ver então nesse tópico. Pergunta A. Quem nos dá o arrependimento? O que leva a nós ao arrependimento é nós mesmos que temos que ter a vontade de ir para Cristo. Exatamente, aqui é a virtude que vem de Cristo que leva ao verdadeiro arrependimento. Então a gente aceita essa virtude e a gente vai então dar nosso passo ali também em direção a esse arrependimento. Pergunta B. Devemos primeiro nos arrepender antes de ir a Cristo, Júlio? A Bíblia não ensina que o pecador deve se arrepender antes de atender o convite a Cristo, que diz no texto Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então primeiro devemos ir a Cristo e depois ir buscar os arrependimentos. Boa, exatamente. Então às vezes a pessoa não tem a convicção que tem que se arrepender, mas quando ele conhece sobre Jesus, ele vê que ele precisa se arrepender de muitas coisas que ele está fazendo. Então, no primeiro momento não é necessário que ele se arrependa, ele vai, conhece Jesus e aí então ele sente a necessidade do arrependimento. Tópico de terça-feira, falso arrependimento. Pergunta A. Cite 2 exemplos de falso arrependimento, Júlio. Aqui um exemplo aqui que tem no verso é Esaú, que lamentou ter perdido a bênção, mas não o próprio pecador. Buscou a bênção com lágrimas de medo das consequências. Já o outro, Balaão, reconheceu a culpa para não perder a vida, mas não houve arrependimento genuíno, mas nem mudança de propósito em aversão ao mal. Exatamente. E a segunda parte da pergunta, como pensam e agem as pessoas que não estão arrependidas de verdade? As pessoas que pensam que estão se arrependendo de verdade, talvez ela possa pensar, será que eu estou fazendo isso mesmo certo? Será? Nem vai mudar tanta coisa assim.
Mas a diferença do arrependimento genuíno é o que eu estou fazendo para mudar o meu eu, para ir arrepender meus pecados. Já o arrependimento falso é estar mentindo, fazendo só pelo falar mesmo assim, mas por dentro do coração não. Exatamente, não é uma coisa real, é só uma coisa circunstancial, mas não é algo convicto, um arrependimento real, fidedigno que a pessoa fez. Pergunta B. Como e por que um profeta se arrependeu falsamente? É que eu falei, o exemplo foi Balaão, que, aterrorizado com o anjo que se barrava do seu caminho com a espada desbanhada, reconheceu a própria culpa para não perder a vida. Não houve arrependimento genuíno pelo pecado, nem mudança ou aversão ao mal. Então aqui fala que ele teve falsamente, só quando ele percebeu que viu o anjo, ele percebeu o erro dele. Exatamente. Então, naquela circunstância, ele se arrependeu para não ter aquele problema ali, mas no fundo foi meio que uma enganação ali, algo pontual. Ele estava interessado ali nas bênçãos que ele poderia ter ali, ele não queria exatamente fazer o que Deus queria, mas o seu próprio prazer. Então aqui é uma circunstância que ele se arrependeu, mas falsamente. Então a gente também pode ter esse risco de se arrepender de forma que não vai gerar mudança, vai ser só algo pontual, talvez para não chatear alguém, mas Deus conhece o nosso coração. Tópico de quarta-feira, verdadeiro arrependimento. Cite um exemplo de arrependimento genuíno. É um exemplo de arrependimento genuíno que é Davi. Ele disse, pequei contra o Senhor, no Salmo 51, demonstra coração quebrantado e contrito. Pede um coração puro e reconhece que pecou contra o seu Deus. Davi se humilhou e confessou o seu pecado. Exatamente. Então o profeta chegou até Davi, falando que ele tinha pecado, ele aceitou aquilo. Ele era um rei, ele poderia simplesmente falar assim, pode sair daqui, eu não quero te ouvir, mas ele aceitou aquela repreensão, ele reconheceu o seu pecado, e então ele diz, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Então quem de fato se arrepende de verdade, tem o perdão. E aqui tem uma oração muito importante, né? Aqui no Salmo 51, é um tanto grande, a gente vai ler só o primeiro verso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então, Davi escreveu um cântico, também uma oração, pedindo perdão a Deus, algum arrependimento real. A gente deve também buscar e fazer essa oração real para sermos perdoados e alcançarmos o arrependimento verdadeiro. Pergunta B. Como um cobrador de impostos demonstrou ter tido um arrependimento genuíno? Aqui no texto diz Zaqueu, antes de ser acusado, já havia confessado o pecado a Deus. Disse, estou dando a metade de meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então ele cedeu a conversão dele ao Espírito Santo e começou a obra de demonstrar o verdadeiro arrependimento aos pobres, que eles roubavam o dinheiro deles. Exatamente. Então foi um arrependimento verdadeiro, porque ele entendeu o que ele tinha feito e não fazia mais aquilo. Pelo contrário, ele desfez muita coisa que ele acabou fazendo. Então, o arrependimento também vai gerar uma mudança em nossas vidas. A gente não vai voltar a praticar aquilo pelo que nos arrependemos. Quinta-feira, o convite de Deus para nós. Que convite Deus nos faz hoje? O convite que Deus faz é que a gente deve se arrepender e voltar para Cristo rapidamente, para que os nossos pecados sejam perdoados. O chamado de arrependimento não pode ser despertado nem sem perigo. Que aí, se a gente voltar para Cristo, que ainda a porta do céu da graça está aberta. Boa. Então, o arrependimento verdadeiro volta-se para Deus, então os pecados sejam cancelados. O chamado arrependimento é aquele que não pode ser desprezado sem perigo. Uma crença na teoria da verdade é insuficiente, então é algo mais profundo, é algo que envolve aceitar esse convite e arrepender-se verdadeiramente. Pergunta B. Por que é perigoso continuar rejeitando o convite de Deus ao arrependimento? Se a gente continuar rejeitando o convite de Deus, quem entristece é o Espírito Santo de Deus. A manifestação mais comum do pecado contra Cristo é desprezar persistentemente o convite ao céu do arrependimento. Então, quando você vai rejeitando esse convite do Espírito Santo, que fala somente todo dia, quando a gente vai tentar fazer, quando a gente é tentado fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo vem na nossa cabeça e fala, olha só, não faça isso. Quando a gente rejeita esse chamado várias vezes, a gente vai ficando insensível ao chamado dele. A gente vai para a igreja, assiste um sermão, a gente tem convicção do pecado, fala, vou mudar. A gente não muda, rejeita. Aí precisa de um estímulo maior para você ter aquela impressão de novo. Então, cada vez que você vai rejeitando
o chamado do Espírito Santo, mais vai ficando difícil você aceitar de fato e ter o verdadeiro arrependimento. Então é uma coisa muito importante a gente escutar o que o Espírito Santo de Deus diz em nossa mente para andarmos pelo bom caminho. Maravilhas, pessoal, mais uma lição maravilhosa que a gente estudou essa semana, que você possa ser fortalecido por ela, que Deus possa te abençoar também. E eu agradeço aqui o Júlio, que esteve conosco participando aqui na lição interativa. E aí, Júlio, gostou da experiência? Gostei muito que essa lição aqui possa continuar dando encontro, que a gente estamos fazendo essa lição. Começa agora, mas eu gostei muito. Gostei que possa continuar sendo assim, de forma abençoada. Amém, Júlio. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe e que possamos ter novas oportunidades, se Deus quiser. Amém? Amém. Pessoal, a gente se vê então na próxima lição interativa. Deus abençoe vocês. Até a próxima.